mais um episódio dessa série de doutrinas básicas e hoje, imposição de mãos. Então, nós vamos ler Hebreus no capítulo 6, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 6, verso 1. A gente já leu esse texto em outros momentos aqui, mas vamos ler novamente. Diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Então, o texto está aqui falando e colocando imposição de mãos dentro daquilo que a gente chama de princípios elementares da palavra de Deus. Nos versículos anteriores, em Hebreus no capítulo 5, do 11 ao 13, o autor aqui aos Hebreus, ele começa a alertar que é chegada o tempo de se passar para assuntos mais profundos, mas que as pessoas ainda estavam tardias a aprender aquilo que era básico. Ainda estava demorando muito a aprender, ainda não tinha crescido. E aí ele começa a listar o que são essas doutrinas elementares da palavra de Deus. E talvez você que está me acompanhando aqui, tudo isso que a gente tem estudado, a Bíblia considera como básico. E a gente começa a perceber que aquilo que a Bíblia considera como básico e importante, a gente ainda nem tem muita sabedoria ou familiaridade com o tema. Então, por isso que é um alerta para nós e também entender o seguinte: imposição de mãos não pode ser considerado um assunto sem importância, até porque a própria palavra de Deus colocou a imposição de mãos nesse lugar de importância. Então, eu quero ler com você alguns textos que a palavra do Senhor vai falar acerca de imposição de mãos. Nós vamos ver textos aonde aponta para essa questão da identificação daquilo que o Senhor está fazendo, identificação, por exemplo, de chamados, identificação de ministérios. Nós vamos ver também textos que apontam para a comunicação de algo. Quando Deus quer comunicar alguma coisa também, o princípio aqui, a lei de imposição de mãos também era utilizado. E também nós vamos ver também acerca desse tema de imposição de mãos, a confirmação, seja de cura, seja de alguma coisa, algum princípio que o Senhor quer fazer. Então, vamos abrir, a gente vai ler bastantes textos que eu quero te mostrar que não é um assunto que pode ser desconsiderado por nós, mas que deve ser um assunto considerado por nós, a imposição de mãos. Então, a imposição de mãos, a gente pode chamar de uma lei de transmissão. Uma lei de transmissão, uma lei de contato e transmissão. Porque é por meio da imposição de mãos que se transfere bênção, se transfere unção, se transfere bênção, capacidade, capacitação e também se confirma chamado. E a gente também vai ver que na Bíblia também, em alguns momentos, até mesmo que se refere à maldição, também era feito através de imposição de mãos. Então, eu quero te mostrar o texto. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 22. 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 22. 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 22. Olha o que o texto vai dizer. Dentro disso que a imposição de mãos ela se estabelece dentro dessa lei de contato e transmissão, nós vamos ver esse aspecto de identificação. E o texto diz o seguinte, 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha o que o texto está dizendo. E qual o contexto
desse texto. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo, Timóteo, ele é uma carta que a gente considera uma carta para pastores. Não é só uma instrução ali que Paulo está dando para um discípulo, mas também é uma carta de instrução para líderes, né, para pastores. E ele está dizendo que não se deve impor as mãos de uma maneira precipitada. E o contexto desse texto vai dizer, a partir do verso 17, o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace os bois quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que o texto está dizendo? Que quando alguém é estabelecido no ministério, sabendo-se que essa pessoa se anda, né, em pecado, o texto está dizendo que aquele que impõe as mãos, mesmo sabendo que aquela pessoa ainda não cresceu, aquela pessoa anda em pecado, ela se torna cúmplice. Por quê? Porque a imposição de mãos, ela confirma ministérios. A imposição de mãos, ela é, aqui na Bíblia, tratada também como essa identificação da atuação da pessoa. Porém, a Bíblia também está dizendo que, à medida em que esses líderes colocam as mãos sobre as pessoas para confirmar sobre elas, para identificar essas pessoas nos seus chamados, se elas fazem isso sabendo que a pessoa tem prática de pecado, o texto está dizendo que ela se torna cúmplice. Ela se torna cúmplice daquilo que a pessoa está praticando. Então, o texto diz: não a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, que Paulo está orientando. Não confirme chamados de ninguém, não confirme ministérios de ninguém, sabendo que se essa pessoa não está pronta para isso, não se torne cúmplice daquilo, dos erros que essa pessoa está cometendo. Então, a imposição de mãos, ela não é algo que a gente deve desconsiderar, porque ela atua exatamente nesse lugar de identificação, de identificar chamados. A imposição de mãos também, ela vai servir para comunicar. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis, no capítulo 48, no verso 13. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Gênesis 48, verso 13. Gênesis 48, no verso 13. E diz o seguinte: depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar até ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, o que era mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Sejam neles chamados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera as mãos direitas sobre a cabeça de Efraim, foi isso lhes agradável. E tomou a mão do seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão será menor, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Então vamos ver o que está escrito aqui. Naquele tempo, né, o patriarca da família, ele tinha ali, quando
no caso aqui Jacó, já está quase morrendo, ele já sabe que os seus dias já estão no fim. Então, o patriarca da família deveria comunicar e transmitir, né, a bênção que estava sobre ele. Então, é o que dizia o costume. Se pegava o filho mais velho e o filho mais novo, no caso aqui era José, né, os filhos de José, o filho mais velho de José e o filho mais novo de José, Efraim e Manassés. E Jacó deveria, com a sua mão direita, colocar sobre o primogênito, Manassés, e a sua mão esquerda sobre a cabeça do mais novo, que era Efraim. Isso para transmitir, para comunicar as bênçãos. Então, nós estamos vendo um texto onde Jacó, ele precisa comunicar bênção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer essa comunicação através da imposição de mãos. Ele coloca a mão sobre a cabeça dos meninos e começa a comunicar aquilo que o Senhor tem a dizer. Então você vai ver, até mesmo dentro da igreja do costume, quando alguém precisa comunicar bênção, precisa comunicar, impõe-se as mãos sobre a cabeça. Então essa imposição de mãos, ela não é um hábito qualquer, ela não é simplesmente um costume. Existe um princípio atrelado a isso que o Senhor está ordenando e a gente vai ver durante toda a história se fazendo isso. Vamos ler mais um texto? Marcos capítulo 10, no verso 13. Até mesmo esse texto que a gente leu anteriormente, ele também fala da questão profética, que também a imposição de mãos, ela também é uma forma de se comunicar profecia, de se falar no futuro. Nós queremos falar acerca de, seja futuro, seja presente, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, passado, presente, futuro. Também imposição de mãos também também é colocado sobre esse princípio. Vamos ler mais um texto. Marcos 10, 13. Diz o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-lhe nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Então Jesus está ali diante dos discípulos, as crianças estão se achegando até ele. Os discípulos tentam ali de uma certa forma impedir que isso aconteça, mas Jesus, o que ele diz? Se alguém deseja entrar no reino de Deus, deva fazer como essas crianças. Então Jesus impõe as mãos sobre as crianças e começa a comunicar bênção sobre a vida delas. Vamos ler mais um texto que também fala sobre essa questão da comunicação. Levítico 1:4. Levítico 1:4, que diz o seguinte: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Deus havia dado uma orientação ao povo e o sacrifício que era apresentado ali para o holocausto, que era para poder expiar o pecado do povo, eles também deveriam pôr as mãos sobre a cabeça daquele animal. E naquele momento de impor as mãos, eles deveriam colocar sobre aquele animal todo o pecado do povo. Esse ato de colocar as mãos, impor as mãos sobre o animal, sobre a oferta, comunicava também que agora o pecado do povo estava sobre aquele animal. Então, imposição de mãos sempre foi um princípio da palavra de Deus. Levítico 8:4 também fala sobre isso. Então fez chegar um novilho da oferta do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho para dar oferta pelo pecado. Então, imposição de mãos sempre comunica algo. A gente sempre, quando quer comunicar algo da parte de Deus, nós vamos ter que fazer isso debaixo, de uma lei. Que lei é essa? Uma lei espiritual, que é a imposição de mãos. Mateus capítulo 9, no verso 27, vai dizer o seguinte:
Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado na casa, aproximaram-se dos cegos e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: Faça-se-os conforme a vossa fé. Então o Senhor pegou, tomou aqueles cegos, tocou os olhos, impôs as mãos e começa a comunicar. Faça-se conforme a sua fé. Lucas capítulo 4, no verso 40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos diferentes, de diversas moléstias, lhe trazia, e ele curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, Jesus, quando queria curar alguém, o que ele fazia? Ele impunha as mãos sobre essas pessoas. E é bem interessante também falar sobre isso, porque quando Jesus, por exemplo, tinha que curar um leproso, ele também impunha as mãos. E sendo que lepra, a forma de se contaminar, né, com a lepra era exatamente essa, o contato. Mas Jesus estava debaixo de uma lei espiritual. E por estar debaixo de uma lei espiritual, ele impunha as mãos e aquela impureza que estava sobre a pessoa não passava para ele. Então, Jesus ele sempre praticou a imposição de mãos. Lucas 13:10 vai dizer o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Então, o texto está dizendo que aquela mulher que andava encurvada durante muito tempo, durante anos, sem poder se endireitar, Jesus coloca as mãos sobre ela. E ao impor as mãos sobre ela, ela imediatamente ela se endireitou e dava glórias a Deus. Vamos para mais um texto. Atos capítulo 5, no verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, os apóstolos também, eles continuaram na prática desse princípio. Muitos sinais e prodígios eram feitos e realizados através das mãos dos apóstolos. Eles, quando fala isso através das mãos dos apóstolos, quer dizer que eles colocavam as mãos sobre as pessoas e aquelas pessoas elas eram curadas. Amém, gente? Vocês estão comigo? Vai dando um sinal de fogo aí, vai dando glória. Vamos para mais um texto. Atos capítulo 9, a partir do verso 12. Atos capítulo 9, a partir do verso 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males eles têm feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber que o próprio Jesus te apareceu no caminho de onde vias, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como escamas e tornou a vir. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, o Senhor orienta a Ananias a ir até Paulo e chegando lá, que lhe impusesse as mãos. Paulo estava com um problema na visão, daquilo que ele tinha acabado de ver. Ele tinha acabado de ter um encontro com Jesus.
e já estava há algum tempo ali. Então o Senhor orienta ele. Ananias primeiro questiona: eu conheço esse homem, ele já fez muito mal, ele é perseguidor, né, da igreja, ele é testemunha até mesmo de assassinatos. Mas Deus diz para ele o seguinte: vai lá e impõe as mãos sobre ele, porque agora ele vai descobrir o que é gastar a vida e sofrer pelo meu nome. Então, a vida de Paulo é totalmente transformada através da imposição de mão. Atos capítulo 8, no verso 17, diz o seguinte: então ele impôs as mãos e recebeu este Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor as mãos dos apóstolos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me a mim este poder, para que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse homem aqui, Simão, ele observa que existe um poder atrelado à imposição de mãos. E ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer que as mãos deles também tenha esse poder de conceder Espírito Santo, de curar as pessoas. Então ele oferece dinheiro para isso. Então olha como era uma prática no meio do povo judeu. É uma prática muito forte, uma prática muito presente, uma prática onde podia-se ver muitos milagres acontecendo, muitas comunicações e profecias acontecendo, que desperta nesse homem, em Simão, o desejo de adquirir isso, de ter, assim, poder sobre as mãos dele para impor sobre a cabeça de quem ele achar. Mas sendo que isso não é dessa forma. Não é com dinheiro que se compra isso. Isso é pela fé. Deuteronômio 34:9 diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito Santo e sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram-lhe como o Senhor ordenara a Moisés. Então, Moisés também, ao desejar fazer uma comunicação sobre a vida, né, de Josué, ele estava agora, o espírito de sabedoria que estava sobre a vida de Moisés também passava a estar agora sobre a vida de Josué. E Moisés se impõe as mãos, e assim os filhos de Israel deram ouvidos, né? Então, essa prática de impor as mãos era desde a antiguidade. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 14. Diz o seguinte: não te faças negligente com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: Timóteo, não seja negligente com o dom que há em você. E esse dom foi te concedido mediante a profecia com imposição de mãos. Está acontecendo duas coisas aqui nessa imposição de mãos aqui que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo teve duas experiências. Timóteo, além de receber o dom através da imposição de mãos, também recebeu palavra profética com a imposição de mãos. Então, nota que duas coisas aconteceram nesse momento aqui. Timóteo tanto recebeu profecia através da imposição de mãos, como ele também recebeu o compartilhar de dons através da imposição de mão. Números 27:18 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés: toma José, filho de Num, homem a quem há um espírito, e põe as mãos, apresenta perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. E dá a ele vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, a imposição de mãos aqui também foi para comunicar que a partir daquele momento Josué iria dar continuidade àquilo que Moisés já fazia. A imposição de mãos também ela vai servir para confirmação. Então nós falamos aqui de identificação, nós falamos aqui de comunicação, agora confirmação, um aspecto de confirmação. Atos capítulo 6, no verso 6, vai dizer o seguinte: apresentaram-nos perante os apóstolos a esses e orando, lhe impuseram as mãos. Qual o contexto aqui? Eles precisavam escolher quais seriam aqueles os diáconos que estariam ali servindo junto com os apóstolos.
né? E é bem interessante que o texto vai dizer que aqueles que iam servir, e qual a marca que devia estar sobre eles? Eles deveriam ser servos cheios do Espírito Santo. Então, imagina só, lá em Atos, está dizendo que aquela pessoa que ia servir, por exemplo, ali um copo de água, que ia distribuir comida, que ia fazer, né, essas coisas que às vezes a gente acha que não tem nem muito valor, mas o texto está dizendo que essas pessoas deveriam ser cheias do Espírito Santo. Então, o que eles fazem? Eles notam essas pessoas cheias do Espírito Santo, trazem essas pessoas e começam a confirmar que elas seriam pessoas que iriam servi-los. E como que eles fazem essa confirmação? Através da imposição de mãos. Você já deve ter visto, por exemplo, algumas igrejas têm esse costume. Quando a igreja ela vai confirmar o chamado pastoral, o chamado profético, o chamado evangelístico, o chamado de mestre perante a congregação, existe aquela cerimônia, coloca todas aquelas pessoas ali, e normalmente isso acontece no altar, coloca todos eles, ficam todos de joelhos, e aí o pastor, ele pega o óleo e derrama o óleo sobre a cabeça e impõe as mãos, confirmando, né, o chamado daquela pessoa e o ministério que está sobre a vida dela. Amém, gente? Atos no capítulo 13, no verso 3 também, em muitos momentos, quando devia acontecer viagens, quando alguém deveria estabelecer o seu ministério em outro lugar, né, sair de uma geografia e ir para outra, quando eles também queriam uma confirmação da parte de Deus, olha o que eles faziam. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, se tinha uma questão de confirmar que pessoas iriam atuar em determinada situação, eles faziam isso, né, através da imposição de mãos. Então, a imposição de mãos, ela é para comunicar, ela vai ser também para confirmar, ela vai ser também para identificar. Então, em meio a essa identificação, confirmação e comunicação, vai acontecer profecia, vai acontecer transferência de unção, vai acontecer compartilhar de dons. Tudo isso vai acontecer e deve acontecer através da imposição de mãos. Marcos capítulo 6, no verso 5. Olha o que Jesus disse. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, todas as vezes que Jesus queria curar alguém, o que ele fazia? Colocava as mãos, ele impunha as mãos. Olha o texto aqui em Marcos capítulo 8, no verso 22. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, pôs-lhe as mãos nos olhos, e, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Todo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, recomendo: não entres na aldeia. Então, nós estamos vendo aqui um texto onde Jesus vai curar e ele vai impor as mãos. E nessa primeira vez que ele impõe as mãos, esse que tinha um problema na visão, ele passa ali a enxergar, mas não de uma maneira nítida, não de uma maneira perfeita. Então, o que Jesus faz? Jesus novamente impõe as mãos sobre ele para que ele fique, né, ali com a sua vista perfeita. Então, diante de tudo isso que nós vimos, né, cada versículo que nós vimos aqui, desde o Antigo Testamento como o Novo, tratando esse assunto de imposição de mãos como um assunto importante, um assunto onde existe uma lei espiritual atrelada. Então, eu quero te incentivar, eu quero motivar você, e eu quero que também você que está aqui me assistindo, você que está me ouvindo,
me ouvindo também através do podcast, eu quero motivar você a andar nessa prática de impor as mãos. Você talvez tem filhos, né? Você tem os seus filhos, tenha o hábito de profetizar e tenha o hábito de abençoar, colocando as mãos sobre a cabeça dos seus filhos, impondo as mãos sobre eles. Porque um pai e uma mãe têm autoridade sobre a vida do filho. Então, tudo aquilo que você fala é confirmado no reino do Espírito. Então, tenha o hábito de, quando orar por eles, põe as mãos sobre a cabeça deles. Faça com que isso seja uma prática da sua vida. Entenda, quando você for orar sobre alguém que está enfermo, impõe as mãos sobre essa pessoa. Porque isso é uma doutrina, isso é uma lei espiritual. Isso é uma lei espiritual de contato e de transmissão. Faça isso no nome de Jesus. Nós vimos isso numa prática de Jesus, nós vimos isso numa prática dos apóstolos, nós vimos essa prática até mesmo antes de Jesus chegar, né? Nós vimos isso, que a lei também falava sobre isso, acerca ali do sacrifício de animais. Imposição de mãos é presente. Então não deixe de fazer isso na hora de orar, na hora de abençoar alguém, na hora de compartilhar com as pessoas aquilo que você tem. Tenha esse hábito, o Senhor se faz presente nisso. Há um poder em tudo aquilo que o Senhor estabelece como um princípio. E quando nós andamos debaixo desse princípio, nós iremos ver a mão de Deus se movendo nesse lugar, nesse ambiente. Quantas vezes eu fui abençoado pela oração ou imposição de mãos? Quantas profecias eu recebi através da imposição de mãos? E quantas vezes o Senhor me corrigiu, quantas vezes o Senhor compartilhou comigo algo através da vida de alguém, né, com esse ato de impor as mãos. Então, impor as mãos sobre a vida das pessoas é algo, é uma lei espiritual. E tudo nós devemos fazer isso através daquilo que Deus nos ensinou e aquilo que Deus nos orientou a fazer. Então, eu quero te motivar. Eu quero motivar você que me ouviu até agora. Debaixo de todo esse texto, você que anotou todo esse texto, se você não anotou, você volta depois o vídeo que vai ficar aqui disponível no YouTube, vai ficar disponível aqui por um tempo aqui no Instagram, vai ficar disponível em todas as plataformas digitais. Anote os textos, releia os textos, faça com que a sua mente receba e se renove ao ponto desse princípio ser uma prática na sua vida. Não permita que o diabo, que Satanás, coloque na sua cabeça que esse tema é sem importância, porque não é. Você vai levantar e erguer suas mãos da sua casa. Você vai impor as mãos sobre essas pessoas que moram junto com você. Você vai declarar a palavra sobre a vida delas. Você vai começar, aquele que precisa de oração para ser curado, impõe as mãos sobre essas pessoas, coloque as mãos sobre a cabeça dela, declare a palavra de Deus, declare uma palavra de cura, declare uma palavra de salvação. Aonde estiver pessoas precisando receber do Espírito Santo, coloque as mãos sobre essas pessoas. O texto diz que, através da imposição de mão, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas receberam dons do Espírito Santo. Então vamos ter essa prática, porque isso está disponível para nós. Isso não é uma utopia, isso está à nossa disposição. Mas se a gente não tomar posse disso, não veremos essas realidades. Não veremos as realidades disso acontecendo na nossa vida. Então, me assusta, às vezes, a falta de entendimento naquilo que é básico. Impor as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos é algo básico. Irmão, seja ele dormindo, seja ele acordado, ensina a ele, dizendo assim: meu filho, papai e mamãe agora vão orar por você. Eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça, porque isso tem poder, isso tem uma autoridade. E eu quero transmitir sobre você a bênção que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, mas não na mesma medida. Você agora é o começo de um novo tempo, isso vai se multiplicar na sua vida. Irmão, não aceite sobre a sua casa comportamentos que não sejam Cristo.
tem autoridade sobre as suas mãos, tem autoridade sobre a sua vida. Você tem a palavra de Deus. Se você percebe que alguma coisa diferente e errado está acontecendo dentro do ambiente que se chama seu lar, você tem autoridade no nome de Jesus para que isso não permaneça da mesma forma. Se o seu filho está com um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, você tem a imposição de mãos para declarar sobre ele. Irmão, vale às vezes muito mais. Você impor as mãos e declarar a palavra sobre a vida da pessoa do que você às vezes entrar em discussões. Alguém está me perguntando aqui, a imposição dos mãos deve ser especificamente sobre a cabeça? A gente fala sobre a cabeça porque dependendo de onde você tem que tocar, você não tem intimidade para poder fazer isso. Isso às vezes vai ser constrangedor para outra pessoa. Então, até mesmo na hora de orar por alguém e às vezes você não conhece, o que você tem que fazer? Você tem que pedir permissão à pessoa para poder fazer isso. Então você vai lá, você fala à pessoa, vou impor as mãos sobre a sua cabeça, vou orar e tal. Você faz isso porque a cabeça fica um lugar neutro, em que você não vai ser evasivo. Às vezes eu vejo, por exemplo, homens colocando a mão sobre uma mulher, sobre o ombro dela. Isso é errado. Isso até em pé, isso é totalmente errado, totalmente... o homem ali não tem intimidade para isso, né? Se é a sua esposa, você pode pôr as mãos sobre elas, né? Sua esposa. Mas se não é, você deve colocar a mão sobre a cabeça, porque é um lugar neutro, não vai ter problema isso. Entende? Mas é no nome de Jesus. Sempre quando a gente for impor as mãos, a gente precisa verificar isso, né? Qual é o meu nível ali de intimidade com a pessoa para poder fazer isso. Senão, vai acabar virando um momento de constrangimento e a pessoa, né, até às vezes até levar mal. Então, imposição de mãos, ela é um princípio. Então, eu quero te desafiar a você, a partir de hoje, ter essa prática sobre a sua casa. Você que é pai, você que é mãe, não deixe de orar sobre a vida do seu filho. E até mesmo você, marido e esposa, um orando pelo outro com imposição de mãos. Vocês vão perceber que ao impor as mãos, por ter um princípio, por ser um princípio elementar da palavra e por ser uma lei espiritual, você vai perceber que a sua oração ela vai ser tomada de uma forma diferente. Há uma unção específica que acompanha isso. Então, creia nisso que a palavra de Deus tem à nossa disposição. Imposição de mãos é tanto para se identificar chamados específicos, se identificar pessoas para obras, se identificar pessoas com atuações específicas, mas também vai ser para comunicar bênção, vai ser para comunicar orientações vindo da parte de Deus e vai ser também para confirmar cura, vai ser também para confirmar chamados, vai ser também para confirmar unções que cada um carrega. Então, eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, tenha trazido clareza ao seu coração. Eu espero de todo o coração que você esteja sendo abençoado. Eu quero já deixar um convite para a semana que vem. Semana que vem a gente vai falar de um assunto extraordinário. Não perca, a gente vai falar sobre ressurreição dos mortos. Então, é um assunto maravilhoso. Eu convido você a convidar outras pessoas que às vezes têm dúvidas acerca desse tema. Então, não perca o nosso próximo episódio. Fique aqui comigo, eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Então, eu abençoo o seu dia, que você tenha um dia extraordinário. Você que está aí assistindo, não deixe de printar a tela e compartilhar nos seus stories, porque isso ajuda a gente a divulgar, né, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, uma excelente terça-feira. Uma terça-feira abençoada para você. E estamos juntos. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no direct, pode perguntar, pode deixar comentário. Então não deixe de comentar, não deixe de compartilhar.
Gratidão a todos vocês que estão compartilhando, que estão seguindo as redes sociais, que estão seguindo lá no canal do YouTube. Eu tenho escutado algumas pessoas que estão me parando na igreja, recebendo mensagem, falando assim, pastor, estou te acompanhando. Pessoas que eu nem imaginava que estavam assistindo. Então, gratidão eterna no coração por saber que aquilo que o Senhor me chamou para fazer está abençoando a sua vida. Então, beijo no coração, amo a sua vida, estamos juntos e eu aguardo vocês na próxima semana, na nossa 10ª semana, para continuar estudando aqui. Beijo e tenha um excelente dia.